Então, assim, eu vejo que existe uma diferença mesmo, né? Entre Sim. ser a esposa do pastor e ser a pastora, né? De você realmente assumir essa identidade de que você também tem né, a responsabilidade do rebanho, né? Que você também, que vocês são que vocês também estão à frente, né? De você, porque a imagem da mulher também é muito importante, porque se fica só o esposo, né? Só o pastor, porque existem mulheres que elas querem se espelhar na pastora, né? Quem é a pastora? Quem é que fala ao meu coração, né? Porque o pastor fala, mas a pastora também ela tem, né? Tem particularidades, coisas que a mulher tem que vai, né, falar o coração, né, do seu rebanho e tal. Então, é muito, né, eu tenho entendido isso, né, tenho vivido isso, por mais que às vezes ainda reluto em alguns momentos, né, mas assim, eu vejo Deus, a graça de Deus mesmo, né, a graça capacitadora de Deus, né, nos formando. E você falando, né, eu me lembro de uma passagem, na verdade Deus tem me despertado para esse chamado pastoral de um ano para cá, que Deus tem me levantado mesmo, porque no início da igreja eu tinha muito medo, muita insegurança, nós nunca fomos pastores de igreja, é a primeira vez que nós assumimos uma igreja local, nós viemos... antes de nós chegarmos aqui, nós estávamos como pastores auxiliares numa cidade de 12 mil habitantes. Então, quando nós chegamos aqui em Rondonópolis, era tudo muito novo para mim. Né? E a igreja foi tomando uma proporção assim de crescimento que me assustou muito. Nós fizemos o primeiro culto lá em casa, no nosso apartamento, com 5 pessoas. Quando nós fomos para o auditório, na outra semana, já tinha 22. Na outra semana já tinha 40, na outra semana já tinha 80. E eu falei, Deus, eu não estava pronta para isso. Eu não estava pronta, né? Então, eu tinha muito medo de me expor, tinha muito medo de falar, né? Eu tinha muito medo de falar para as pessoas daquilo que Deus fez na minha vida, né? E Deus sempre me levando a viver muitas experiências, mas eu não conseguia partilhar com outras pessoas, porque o diabo me oprimia muito. Me oprimia demais. Você não é capaz. Quem você pensa que você é para você falar alguma coisa? Então, eu sempre ia para essa caverna. Eu sempre ia para esse lugar de opressão. Mas chegou um tempo na minha vida que eu falei, Deus, eu não aceito mais ir para esse lugar. E foi de um ano para cá que eu falei, Deus, eu vou me posicionar. Porque o Senhor me confrontou com a história de Esther. O Senhor falou para mim, será que não é para esse tempo que eu estou te levantando? Será que não é para essa estação que eu estou te levantando? Daí você está com medo de acontecer alguma coisa, de alguém não gostar do que você está falando, mas será que você não está sendo egoísta? Para de olhar só para você. Daí uma coisa que eu acho linda no Evangelho é quando Deus pega as nossas fragilidades e Ele usa para a glória dEle. Sim. Porque a palavra do Senhor diz que o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na minha fraqueza. Não é quando eu sou uma super mulher, não é quando eu sou poderosa, quando eu sou empoderada, quando eu falo super bem. Não é quando eu reconheço as minhas fraquezas. É aí que o poder de Deus opera. Então, quando eu comecei a entender que Deus queria usar as minhas fragilidades para alcançar outras pessoas, Deus me falava, seja você. Seja você. Eu não te chamei para você ser um personagem, para você ser a super poderosa. Não, mas o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza, né? Então, quando eu comecei a partilhar meu testemunho com as mulheres da igreja, muitas mulheres se identificaram. Eu lembro que eu fiz um culto aqui em Rondonópolis, lá no Comfort. E você foi? E foi a primeira vez que eu partilhei o meu testemunho da tentativa do abuso. Quantas mulheres me procuraram falando que foram abusadas sexualmente? Quantas mulheres? Para o pastor, eu não acredito que você passou por isso, eu também passei. Deus usou a minha fraqueza para trazer conforto e cura para outras mulheres. Imagina se eu não tivesse partilhado. Então é muito importante a gente entender isso. Não é sobre nós. Sim. É sobre o poder de Deus que se aperfeiçoa em nós. Isso é muito forte.